Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Entramos na segunda quinzena do mês de maio e as projeções, pelo menos, não são nada favoráveis em relação aos preços. Essa pressão exercida nesse momento na segunda quinzena do mês. Vamos até Curitiba direto, porque nós vamos falar com Fernando Iglesias, da agência Safras e Mercado, que já está conosco. Antes de mais nada, boa tarde para você. Bom tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Tempo e Dinheiro em mais uma oportunidade. E antes da gente iniciar para falar sobre o mercado do boi gordo, vamos prestar aqui a nossa mensagem de solidariedade em prol do Rio Grande do Sul. A gente sabe das dificuldades que estão acontecendo, que acometeram o Estado, né? Prejuízos imensos, uma situação terrível realmente. Deixar aqui mais uma vez o nosso recado em prol da população gaúcha, que vai precisar de todo o suporte, de todo o apoio para conseguir realmente sair dessa situação. Aliás, até mesmo pegando como gancho essa solidariedade que todos estão aqui presentes, né, o Brasil inteiro, né, com os olhos, com o coração, com a mente, esforços voltados para o povo gaúcho. A pecuária no Rio Grande do Sul, naquelas áreas que foram atingidas duramente, seja por enchentes, alagamentos, seja por até mesmo tornados, como nós vimos hoje em Cruzeiro do Sul. Como é que se faz para poder recuperar? Como é que se faz para poder tentar, né, minimizar os prejuízos causados, principalmente na pecuária, na bovinocultura de corte? Há uma participação muito efetiva do Estado, ou o Estado ele atende só às necessidades do próprio Estado? Qual é o peso do Rio Grande do Sul nesse sentido na pecuária nacional, Fernando? Bom, eu já posso adiantar para quem está nos acompanhando que a bovinocultura de corte gaúcha ela não foi tão impactada assim. Nós tivemos impactos maiores quando nós olhamos para a pecuária leiteira, para a suinocultura e para a avicultura. Tá? Para a recuperação do agronegócio do Estado, não só do setor carnes, vai exigir, vai demandar muito recurso governamental das três esferas governamentais, na esfera municipal, estadual e federal, para que o setor tenha as condições para se reconstruir. Nós não estamos falando simplesmente da perda de animais, das dificuldades dentro das propriedades. Estamos falando de graves perdas estruturais, redução da capacidade de armazenagem lá no Rio Grande do Sul, com silos que foram totalmente destruídos. Estamos falando de estrutura de indústria frigorífica que acabou sendo muito prejudicada em função desse clima extremamente incomum, né, dessa tragédia que aconteceu. Estamos falando também de perda de material genético, e o dano estrutural, ele demanda tempo para ser recuperado. Vai levar tempo para você recuperar, você conseguir trabalhar essas questões que envolvem realmente estrutura. A malha rodoviária do Estado está completamente destruída, da mesma maneira que nós temos que pontuar as estruturas das granjas, as estruturas das indústrias. Então, tudo isso leva tempo, requer investimento e requer dinheiro para você conseguir corrigir. Então, o Estado não vai recuperar a sua capacidade de produção da noite para o dia. Vai precisar realmente de muito investimento, de muito trabalho e realmente do apoio de todos nós para que, de fato, o Estado consiga se reerguer o mais breve possível. Tá? Quando nós olhamos para a escala nacional, o Rio Grande do Sul já não tem mais o peso que ele tinha antigamente para a bovinocultura de corte. E agora, quando a gente olha para a avicultura e para a suinocultura, apesar da importância, os prejuízos iniciais ali que as associações estão mostrando, estão falando aí da mortandade de em torno de 200 mil aves e 12 mil suínos, não é tão representativo assim do ponto de vista do Brasil, né, do mercado brasileiro, tanto que as grandes empresas já estão sinalizando que vão compensar essa produção aí do Rio Grande do Sul em outras regiões do país, mas de qualquer forma vai levar tempo, vai custar para o setor conseguir de fato se recuperar. Que a gente torce para que essa recuperação, né, se dê também com postos de trabalho, com alimentação adequada, com residências, com trabalho, enfim, tudo isso a gente tem que olhar e pensar exatamente nesse momento para o Rio Grande do Sul. E que essa tragédia não se repita nos erros estratégicos, né, que ocorreram principalmente na hora de uma resposta imediata. Agora, Fernando, conta pra gente o mercado do boi gordo, esse sim continua pressionado, mas você,
recentemente, em outras ocasiões, já vinha alertando, né, que no mês de maio, mês de junho, haveria uma pressão muito grande sobre a arroba do boi gordo. Inclusive, nós temos gravadas essas entrevistas. Você já fez essa projeção lá atrás. E é exatamente o que está acontecendo nesse momento no mercado. A pressão sobre os preços é muito grande. Mas vamos repetir, por que está acontecendo isso? Bom, é aquele momento de final de safra, né? Nós já tínhamos o entendimento que o final de safra dessa temporada seria uma safra de boa proporção, de boa quantidade. Temos uma grande quantidade de animais sendo ofertados agora. O clima é uma variável chave para a gente entender esse movimento. A primeira quinzena de maio teve pouquíssima chuva, para não dizer inexistente, na região centro-oeste e no sudeste do Brasil, com altas temperaturas além disso. Nessas condições, o pecuarista acaba tendo que negociar os animais, porque o pasto vai perdendo qualidade, os animais que estão sobre o pasto já são animais pesados, já são animais que têm um consumo diário relativamente grande, então isso aumenta a pressão sobre as pastagens, né? Aumenta o consumo diário, e sem um retorno de peso tão efetivo assim, tão grande. Então, basicamente, o pecuarista acaba aí se vendo obrigado, se vendo numa situação em que ele precisa comercializar esses animais, ele precisa negociar eles. Cada dia que ele está segurando, maior o desgaste da pastagem, maior o custo desse animal ali dentro. Então, basicamente, ele precisa negociar. Nós temos ali, nessa semana, por exemplo, nós vimos queda em diversos estados do Brasil afora. A gente pode citar aqui Rondônia, Tocantins, Pará, Acre, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, norte do Paraná. Então, as principais regiões produtoras do país já convivem com queda de preço. A exceção, por enquanto, é o Mato Grosso. O Mato Grosso realmente com preços um pouco mais firmes, mas o período de seca também vai chegar, também vai cobrar seu preço ali no mercado mato-grossense. E logo nós já estamos começando a perceber as indústrias tentando exercer pressão sobre o mercado no Mato Grosso. Inclusive, Mariane Vieira, que é de Alta Floresta, ela relatou que o preço da fêmea por lá subiu um pouquinho até mesmo do macho, né? Mas isso aí, por enquanto, a demanda está sendo absorvida pela indústria, mas em algum momento vai ocorrer aquilo que está ocorrendo no país afora. É uma pressão grande também sobre a oferta e, lógico, sobre os preços. Exatamente isso. O que tem sustentado os preços da arroba, oferecendo algum suporte, só para colocar aqui para quem está nos acompanhando, é uma forte demanda por exportação. Então, nós já tivemos o abril no maior volume da história em exportação de carne bovina. O Brasil nunca vendeu tanta carne quanto em abril de 2024. Foram números impressionantes, realmente, por mais que o preço internacional não seja tão bom quanto já foi, né, antigamente, mas ainda assim ajuda a enxugar o mercado interno. Vocês podem ter certeza, se porventura as exportações não estivessem tão aquecidas quanto elas estão agora, nós teríamos um cenário muito mais complicado, muito pior agora para a formação de preços da arroba do boi gordo. Então nós temos um ambiente em que a demanda está ajudando a enxugar nosso mercado interno, mas o crescimento dos abates é muito representativo e isso vai gerando essa pressão, vai gerando essas tentativas de compra em patamares mais baixos. Bom, e de alguma forma a indústria, entre aspas, atua tentando melhorar as condições nas negociações, ofertando preços menores e, lógico, quando se fala de margem da indústria, é algo à parte, né, que deve ser considerado também. A indústria não está perdendo nesse momento, ou não? Não, é exatamente isso. Na verdade, assim, a primeira quinzena de maio foi muito boa para os preços do atacado. A gente viu preços mais altos no atacado paulista. O período de consumo era muito bom, então foi o momento que nós vemos o preço da arroba do boi gordo em queda e o atacado em alta. Então, basicamente porque a sazonalidade do mercado era muito favorável. Dia das Mães é a segunda data de consumo quando nós falamos de carne bovina. Só perde para o Natal e para o Ano Novo, né, para o período de festas. Basicamente é um período espetacular em termos de demanda, em termos de consumo. As famílias se reúnem, fazem churrasco, levam a mãe a restaurantes. Então isso gera um ponto muito positivo em relação à demanda por carne bovina. Então, nesse sentido, a gente vai vendo, vai observando um mercado que ficou firme a primeira quinzena do mês no atacado e agora já começa a sinalizar para queda também. Os efeitos da entrada dos salários na economia vão diminuindo e, em função disso, nós vamos ver aí o atacado também convivendo com preços mais baixos durante essa segunda quinzena aí de maio.
Bom, sem dúvida nenhuma, as temperaturas agora começam, o clima começa a pesar também, a escassez de pastagens, né? Nós vamos falar sobre questão dos animais confinados, é uma outra situação, uma outra abordagem nessa mesma entrevista, mas o que a gente viu, e inclusive você chamou a atenção, não só hoje, ou em outras ocasiões, sobre o abate de fêmeas, né, que foi em volume até mesmo considerável nesse ano de 2024, não? Bom, estamos falando de um crescimento do abate de fêmeas na ordem de 27%. Só no primeiro quadrimestre de 2024 foi mais de 3,6 milhões de fêmeas pro abate, de acordo com o CIF, sem considerar os abates não inspecionados nessa conta, tá? E também nós temos ali um abate que chegou ao nível, né, no ano passado, de 2,9 milhões. Já foi um abate expressivo. Então fica aqui o alerta para a inversão do ciclo pecuário. Para os pecuaristas que estão aqui nos acompanhando, que trabalham com recria e com engorda, tem que aproveitar as oportunidades que ainda estão presentes dentro do mercado de reposição, porque basicamente essas oportunidades não devem existir no final desse ano e principalmente em 2025. Esse grande descarte de fêmeas vai cobrar seu preço, vai ter efeitos dentro do mercado, vai diminuir o ritmo de nascimentos, vai diminuir a oferta de animais de reposição, os preços da reposição começam a subir de maneira mais agressiva, para aí a gente começar a ver as outras categorias subindo também. Mas o primeiro efeito vai ser altas mais agressivas dentro do mercado de reposição. Então, aproveitar a relação de troca enquanto ela é favorável. Nós já tivemos boas oportunidades na aquisição, na expansão de rebanho, e agora nós temos ainda que tem que aproveitar esse momento, que ainda é interessante. Quando você fala da inversão do ciclo pecuário, mostra exatamente que 25 já está batendo as portas e as oportunidades de preços maiores do que aqueles que estão sendo praticados agora, né? Agora, o pior para a arroba do boi gordo, em questão de valores, preços nesse mês de maio, já passou ou ainda não? Não, ainda não. Ainda vamos ter aumento das ofertas ali nos próximos dias, nas próximas semanas. É bastante característico a essa época do ano. Tá? Então, basicamente, a gente vai ver, sim, preços, os frigoríficos testando pontos ainda mais baixos. Tá? E o outro aspecto que a gente precisa ponderar aqui, nós precisamos entender também, é que, basicamente, nós temos aí um período, o que vai oferecer alguma sustentação é realmente esse forte ritmo de embarques. A demanda interna também apresentou alguma melhora nesse ano de 2024. Nós tivemos um aumento do nível de emprego aqui no Brasil, empregos, lógico, com salários relativamente baixos, mas o emprego está melhorando, o nível de emprego está melhorando aqui no mercado brasileiro, mas isso vai gerando um efeito positivo sobre a demanda. E os efeitos sobre o consumo de carne bovina só não é maior aqui no nosso mercado, porque basicamente as redes varejistas não estão repassando integralmente toda essa queda de preços para o consumidor final. Ela está absorvendo boa parte dessa queda de preço e ganhando margem nos anos de 2023 e 2024. Se ela repassasse isso ao consumidor final, seria uma dinâmica completamente diferente dentro do mercado brasileiro, inclusive para as proteínas concorrentes da carne bovina. Ou seja, chegaria a carne bovina um pouco mais barata ao consumidor, o movimento seria maior e, lógico, toda a consequência, a cadeia funcionaria de uma forma um pouquinho mais equilibrada. Agora, chama atenção, Fernando, essa questão da reposição, né? Ainda está barata a reposição, né? Pelo indicador, no início dessa semana, 2.078, a média do indicador CPE para Mato Grosso do Sul, né? Animal anelorado, enfim. Ainda é barata a reposição, agora o produtor que vai fazer a recria, a cria, recria e engorda, né? Ainda está barato, vai começar a ter uma demanda maior em função dessas questões que você relatou, 2025 está aí? A questão não é nem demanda maior, tá? Nós vamos ter uma oferta menor. O ritmo de nascimentos vai diminuir. Porque se a gente está descartando muitas fêmeas, a lógica, a consequência clara disso é que basicamente o ritmo de nascimentos vai diminuir. Você vai ter um ritmo de nascimentos menor. Então, a oferta de bezerro vai diminuir. A gente precisa ponderar aqui o seguinte: a estação de monta de 2022 é o bezerro que está no mercado agora em 2024. A estação de monta de 2023 é o bezerro de 2025. E a estação de monta
agora de 2024 é o bezerro lá de 2026. Então, esse grande descarte de fêmeas vai gerar efeitos diversos dentro do mercado quando a gente pensar em 2025 e 2026. Uma reposição mais cara, um preço mais alto para o mercado de reposição e, por consequência, isso vai diminuindo a participação de fêmeas dentro do abate. Então, é a flutuação natural do ciclo. Tá? É basicamente as movimentações desse pecuarista que é focado em cria que vai dando tom em relação aos nossos preços, tanto das categorias mais jovens quanto do boi gordo lá na ponta final. Bom, reposição está aí, agora confinamento também já está praticamente com planejamento, muitos já fecharam o planejamento, né? Vai ser maior, menor, como é que vai ser a projeção em relação ao confinamento? Porque nós temos aí pelo menos insumos um pouco mais baratos, né? Alimentação um pouco mais barata. Isso atrai o confinador? Bom, tenho boas notícias para o confinador que está aqui nos acompanhando. Não vou falar de especulação sobre preço, vou falar sobre as variáveis que nós já temos à mão, né, em relação ao mercado. Vamos começar aqui pelo seguinte: nutrição animal nessa temporada ela é extremamente abundante e com preços ainda atrativos. Então, nós vamos ter, apesar de algum problema ou outro de produtividade média, nós vamos ter aí grandes volumes de milho, de sorgo, vamos ter grande quantidade de DDG dentro do mercado, caroço e torta de algodão, bagaço de cana, farelo de soja, evidentemente. Então, nós temos muitas alternativas para nutrição animal, para dieta, para você colocar ali no dia a dia da sua propriedade. Vai ter muita alternativa, o custo não vai ser um problema em relação à nutrição animal, exceto em algum problema mais grave de safra norte-americana, que encareça demais os preços do milho, e aí vai elevando os preços da nutrição animal. O milho vai gerar um efeito positivo sobre todas as fontes de energia, enquanto farelo de soja gera um efeito em relação aos preços sobre todas as fontes de proteína. Então, basicamente, lógico, ainda temos boas oportunidades dentro dessa nutrição animal. Reposição, como a gente já mencionou, os preços ainda são interessantes. Então, o confinador nessa temporada, ele está conseguindo conviver com custos relativamente baixos. Quando a gente voltar um mês atrás, olhando ali para o dia 14, 15 de abril de 2024, nós vamos ver um preço no mercado futuro muito interessante. Preços futuros interessantes vão dar uma boa perspectiva de travamento para esse pecuarista. Vai dar uma boa perspectiva de rentabilidade para esse pecuarista. Então, mesmo que, sem olhar para falar assim sobre tendências de mercado, formação de preço da arroba, se o confinador travou seus preços, trabalhou com uma estrutura de custos lá embaixo, ele vai conseguir ter uma boa rentabilidade, vai conseguir ter uma boa lucratividade. Até por isso nós estamos estimando um confinamento recorde para essa temporada. Estamos falando aí de 7,37 milhões de bovinos aproximadamente, o maior confinamento da nossa história agora em 2024. Diga-se de passagem que aquele que aproveitou a oportunidade, inclusive, de travar preços que foram observados um mês, 2 meses atrás, a arroba chegou para o outubro R$250, 247, 250, vai ter uma boa margem, pelo que parece, né? Não precisa ser muito, né, muito preciso, né? Fazer uma conta rápida aí, vai ter uma boa margem. Com certeza, com certeza. Colocando um custo médio de R$220 por arroba em São Paulo, se o pecuarista conseguiu travar ali aos 250, ele de fato conseguiu uma boa rentabilidade média, uma margem muito favorável, muito positiva. Então, é assim que a gente precisa trabalhar dentro do mercado do boi, com eficiência, olhando ali para a redução de custo e para travar quando as oportunidades baterem a porta. Fazer ali o uso das ferramentas de mercado, jogar a favor desse pecuarista, desse confinador, para que ele tenha uma boa rentabilidade, para que ele tenha uma boa capacidade de ganhar dinheiro. Bom, quero te agradecer mais uma vez, como sempre, né, a disponibilidade de falar conosco aqui, com pecuaristas que nos acompanham, prestigiam. Fernando, quer deixar algum recado final para nossos produtores, nossos pecuaristas, produtores de alimentos? Bom, basicamente, Safras e Mercado é parceira do agronegócio brasileiro, da pecuária, da agricultura. Tá? Estamos à disposição. Quem tiver mais dúvidas sobre travamento, é só entrar em contato conosco. Tá? É super fácil, safras.com.br, você vai conseguir ali os nossos contatos, etc.
A gente fala muito sobre essas questões de fechar, travar em bolsa ali. Oferecemos suporte não só para o mercado de boi, como para o milho, para a soja, para as diversas commodities aí que o Brasil comercializa no seu dia a dia. E mais uma vez deixar aqui o recado, a solidariedade em prol da população gaúcha está precisando desse suporte. Então, todos nós aqui que não fomos afetados pelo problema, vamos ter que ajudar também para conseguir tirar o Rio Grande do Sul dessa situação tão difícil que ele se encontra. Tá certo. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima. Bom trabalho. Boas viagens aí. Mais uma vez, lembrando que o Fernando está à disposição também de viagens, né? Quem quiser uma participação do Fernando Iglesias de Safras e Mercado, né, na sua região, conversar com os pecuaristas, pode chamá-lo que ele vai estar presente por aí também. Grande abraço, Fernando. Até mais. Um prazer falar aqui no Tempo e Dinheiro. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Bom, lembrando mais uma vez que todas essas informações estão nas principais mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva também nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro e avise os amigos sobre o clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Passe o telefone para eles, para que façam parte também de um clube seleto de produtores bem informados. Está aí o telefone, anota, repassa, 19998132915. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até uma próxima.